acha no lugar certo, só que assim, o bom mesmo, gente, qualquer área de informática, tecnologia, é chamar uma pessoa que já entende um pouco mais do assunto. Que até mesmo, dependendo da maneira que você pega numa peça de computador, a própria eletroestática do corpo danifica a peça. Então, a pessoa está energizada. Energizada no choque. Então assim, aquele computador, eu não vi o parecer da assistência técnica ainda, você já teve notícia que aconteceu? Não, só segunda-feira. Mas... A gente está gravando hoje num sábado. Um sábado corrido. Mas segunda-feira não sei qual será a notícia, se será boa. Mas a carcaça dele, particularmente para venda, se quiser vender aquele notebook futuramente, a carcaça dele não presta. Tem que trocar, não, mas se danificou só aquela parte ali, tá ótimo, porque... Já pensou se, por exemplo, estraga uma placa-mãe daquela? Porque eu vi marcas de faca para desmontar, tirar a memória, tipo... Continuando falando disso, das pessoas que não entendem de notebook ou não entendem de informática, ou levam, gente, porque assim, computador, às vezes até é mais fácil, você leva para uma pessoa que entende, ele abre ali, ele tira os parafusos, abre aquele gabinete, aí você mesmo pode acompanhar. Notebook já é diferente, as peças são muito pequenas. E, como eu estava falando, o notebook é um projeto. Então, quando o notebook é colocado no mercado, todos os componentes já foram testados, já foram analisados, porque, na verdade, você nem vê defeito em notebook, porque aquilo ali já foi tanto tempo testado que não existe conflito do hardware, tá? Com o software. Então assim, não é uma coisa para você ficar abrindo e fazendo teste ou adicionando mais alguma coisa. O que dá para mexer no notebook quando você compra e você... hoje, por exemplo, você já tem um notebook aí que tem 2 anos, mas é um notebook bom, ele te atende ainda, mas começou a arrastar, a ficar bem lento. Então, o que é que dá para você fazer nesse notebook para que ele fique mais rápido, tá? Mexer na memória, colocar mais memória RAM. Isso vai dar mais rapidez. Que por sinal aqui na loja a gente tem em promoção a memória de 512 DDR2 por R$100, a memória de 1 GB DDR2 por R$180 e a memória de 2 GB DDR2 por R$290. Ou seja, você pode aí dar uma turbinada no seu portátil, no seu notebook, com mais memória. Outra coisa que dá para trocar também é o HD. HD, você tem um HD de 40, você pode dobrar aí essa capacidade, você ficar com HD maior, ou mesmo triplicar ou quadruplicar a capacidade do seu HD, que isso pode ser feito rapidamente aqui mesmo na Tecno Digital. Não vai nem para assistência técnica, é feito aqui na hora, na frente do cliente. A gente troca o HD, troca a memória, coloca mais memória. Depende. Tem uns computadores que memória de bate-teclado aí precisa de um tempinho um pouquinho maior. Não, mas é rápido. Raro, mas... mesmo, olha só, tá? Bom, eu resolvi testar, porque eu quero instalar o Windows Ultimate, porque a gente está tendo alguns problemas com memória aqui na loja. Não é problema, não. Acontece o seguinte, existe a placa-mãe do notebook, que ela comporta aí 4 GB de RAM. Aí você entra lá no Setup é uma tela, aquela tela preta escrita em branco, ou azul escrita em branco. É a configuração interna da sua placa-mãe. Que é a configuração interna da sua placa-mãe. Mas eu tô falando, Rafa, pro pessoal assim, que não tem contato com computadores, eles operam só. É uma parte do sistema que é gravado, isso. É uma parte do sistema que ela é gravado na fábrica. Sistema não, desculpa, da placa, tem um sisteminha dentro que é gravado na fábrica. É a configuração de tudo ali que tá. Então é a placa-mãe, é a configuração da sua placa-mãe. Então é ali onde tem o nome do processador, a quantidade de memória instalada, o nome do seu HD, ou a quantidade do HD não aparece nele, mas aparece o nome do HD, aparece a gravadora ali, que é onde você pode inicializar o sistema, tá? Ou pela gravadora de DVD, ou pelo HD. Você pode escolher. Então, é isso que a gente chama de setup. Então, no setup, ou seja, a placa-mãe do notebook, ele reconhece 4096, ou seja, 4 GB de RAM. 4 GB, isso. 4 GB de RAM, certo? Então, ele consegue detectar que aquelas memórias que estão instaladas é 4 GB de RAM. Só que quando você abre o sistema, tá ali só 3.500, 3.086,
2,8. coisa. Mas depende do notebook e da versão do software que você está usando. Só que, Denise, eu andei lendo esse final de semana passado sobre isso. Que a gente tava com 4 GB no notebook e ninguém tava usando os 4 GB. Eu li 2 fóruns na internet da seguinte questão. Uns falam, versão do sistema operacional reconhece até tanto. Outros falavam, hardware não reconhece. Eu ainda não tenho uma posição para passar. Mas é isso que eu vou fazer o teste esse fim